a paz de Cristo. Estamos de volta. Lições da Palavra de Deus, primeiro trimestre 2019. Os Evangelhos, uma história, 4 dimensões. Dessa feita, falaremos sobre a lição de número 3, Mateus, ainda falando sobre Mateus, o Evangelho da Igreja. Uma lição muito interessante. O textuário dessa lição está em Mateus capítulo 18, verso 18, quando Jesus diz aos discípulos: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Por que é importante falar Mateus, o Evangelho da Igreja? É porque Mateus foi o único evangelista dos 4. Mateus foi o único evangelista que usou a palavra igreja. Nós só vamos encontrar a palavra igreja no Evangelho de Mateus. Por isso, Mateus é considerado o evangelho mais eclesiástico de todos. Por quê? Porque Mateus é o único que usa a palavra eclésia. Por 2 vezes aparece em Mateus. Mateus capítulo 16, no verso 18, aparece uma vez. Depois Mateus capítulo 18, no verso 17, por 2 vezes Mateus usa a palavra igreja. A palavra igreja, no grego, todo mundo sabe, eclésia, significa basicamente chamados para fora. A ideia de eclésia é de um grupo distinto tirado para fora de alguma coisa. E foi Jesus quem usou essa expressão para falar do seu povo, da sua igreja, e Mateus registrou. Mateus foi o único a registrar. É muito importante também nós frisarmos que no Novo Testamento aparece muitas vezes a palavra igreja, só que normalmente a palavra igreja, 90% dos casos em que aparece a palavra igreja no Novo Testamento, nas epístolas paulinas, no livro de Atos, refere-se para indicar uma congregação local, uma igreja local. Não é o que Jesus está fazendo aqui. Por exemplo, quando Paulo escreve, a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto. Não, Jesus aqui não está se referindo a uma igreja local. Jesus, quando vira para os discípulos e diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, Jesus não está falando de uma igreja local. Jesus está falando da igreja universal, a sua igreja que é invisível, que engloba todos os crentes, ok? É isso que Jesus tem em mente quando ele fala. A estrutura espiritual da igreja é Cristo. Cristo é o centro da igreja. E o propósito primordial da igreja é manifestar a sua fé, que transforma a vida do ser humano. Esse é o propósito da igreja. É isso que nós vamos encontrar nos ensinamentos de Jesus referente à igreja no Evangelho de Mateus. O primeiro ponto dessa lição, nós precisamos entender a origem da igreja. Onde se originou a igreja? Permita-me te relembrar. Lá em Mateus, no capítulo 16, Jesus chega na região de Cesareia de Filipe. Ele está com seus discípulos. Jesus, então, faz uma indagação, faz uma pergunta aos discípulos. Ele diz assim: quem dizem os homens ser o filho dos homens? Aí os discípulos começam: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus vira para os discípulos e diz: ok, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? De repente, Simão Pedro toma a palavra, nós conhecemos. Simão Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E diante dessa declaração de Pedro, Jesus então diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Você, também te conheço, você é Simão, filho de Jonas, Simão Bar-Jonas, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então a origem da igreja é Jesus. Não foram os discípulos quem falaram sobre a igreja, foi Jesus quem disse, diante da declaração de Pedro: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Essa ideia partiu de Jesus. A igreja não surgiu por uma imposição do Império Romano, a igreja não surgiu por uma influência filosófica da parte dos gregos, da filosofia grega, não. A igreja surgiu, não foi também por um acidente histórico, a igreja surgiu por uma declaração de Jesus. Era um plano eterno de Deus, e Jesus externou esse plano, externou essa ideia diante dos discípulos, quando ele diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Agora, existem muita especulação sobre essa declaração de Jesus. E para isso, o primeiro subtópico fala-nos sobre Jesus é o fundador da igreja.
É muito importante frisar isso aqui. Por quê? Porque existe uma doutrina falaciosa de que por causa dessa declaração a igreja foi fundada sobre Pedro. Porque Jesus vira para Pedro e diz, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então há quem pense que Jesus estava dizendo, sobre você, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Mas essa doutrina, esse ensinamento, ele é falacioso, ele é enganoso. É só nós olharmos para o texto com um pouco mais de cuidado e nós vamos perceber que não é isso que Jesus está dizendo. Por quê? Porque quando Jesus fala para Pedro, né? Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, há um jogo de palavras ali na língua que Mateus escreveu. No grego há um jogo de palavras. Por quê? Porque Pedro, no grego, é Petros, e Petros significa fragmento de rocha. Mas Jesus usa duas palavras, ele diz, eu também te digo que tu és Pedro, você é um fragmento de rocha. E sobre esta pedra, a palavra pedra que Jesus usa já não é mais Petros, é Petra, que significa uma grande rocha maciça. Aí Jesus diz, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então o que está acontecendo ali é um jogo de palavras. Seria mais ou menos o seguinte, Jesus diz, eu também te digo, você é Petros, um fragmento de rocha, mas sobre essa pedra, essa rocha maciça, eu edificarei a minha igreja. Jesus não poderia edificar a igreja dele, que é santa e corruptível e vai morar no céu, sobre um fragmento de rocha. E é só olhar para a história de Pedro que você vai ver, que você vai perceber que não tinha como Jesus fundamentar a igreja sobre a vida de Pedro. Por quê? Porque muitos textos bíblicos nos mostram uma personalidade cheia de instabilidade. Era assim que Pedro fazia. No mesmo capítulo 16, é só você dar uma olhada no verso 23, Jesus vira para Pedro e diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Foi Pedro quem fez essa declaração. No verso 23, quando Jesus começa a falar sobre a sua morte, sobre o seu sacrifício, Pedro tenta impedir Jesus de fazer isso. Não, mestre, não faça isso contigo mesmo. Aí Jesus vira para Pedro e diz o quê? Para trás de mim, Satanás. Espera aí, como é que Jesus pode edificar a igreja dele em cima de alguém com uma personalidade tão dúbia desse jeito? Uma hora confessa Jesus e daqui a pouco já está querendo impedir que Jesus cumpra o seu propósito. Não tem como edificar a igreja sobre a vida de uma pessoa tão cheia de instabilidade desse jeito. Se você olhar lá em Gálatas, capítulo 2, do verso 11 ao verso 16, o apóstolo Paulo teve um embate com Pedro. Por quê? Por conta dessa dubiedade. Porque Pedro se comportava de uma maneira diante dos gentios, depois se comportava de outra maneira diante dos judeus. E Paulo combate essa maneira dúbia de Pedro. Se você olhar na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, do verso 4 ao verso 8, o próprio Pedro afirma que Jesus é a pedra viva. Então, não teria como Jesus fundar a igreja dele sobre um fragmento de rocha. É por isso que ali em Mateus 16, 19, quando Jesus diz, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, a pedra que a igreja foi edificada, que a igreja está edificada, não é Simão Pedro. A pedra é o próprio Cristo. E existem muitos textos na Bíblia que apontam para isso, ok? Então não resta dúvida que o fundador da igreja, a igreja está edificada, não é sobre Pedro, é sobre Jesus. Jesus, além de ser o fundador da igreja, ele também é o dono da igreja, a igreja pertence a ele. Nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum cargo eclesiástico faz do homem o dono da igreja. Repare nas palavras que Jesus fala. Jesus diz para Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus disse, a igreja é minha, não é de vocês. Eu sou o proprietário, eu sou o dono da igreja. Então Jesus, além de ser o fundador, ele também é o proprietário, é o dono da igreja. É ele. Por que ele é o dono da igreja? Porque ele a comprou por um preço altíssimo, que foi o preço do seu precioso e poderoso sangue derramado na cruz do Calvário. Isso faz de Jesus o proprietário da igreja, além de também ser o fundador da igreja. Agora, no segundo tópico, veremos aqui a autoridade que a igreja tem. A autoridade que a igreja tem. Jesus vira para os discípulos e diz para eles, olha, o que vocês ligarem na terra, isso também será ligado no céu. Nós precisamos entender, porque tem muita gente que interpreta esse texto errado. Quando Jesus diz que o que nós ligamos na terra é ligado no céu, isso precisa estar em consonância, caminhando paralela à vontade eterna e soberana de Deus. Primeira carta de João, no capítulo 5, no verso 14, João enfatiza isso,
que para as coisas acontecerem precisa estar diante da vontade de Deus. Então não adianta querer ligar alguma coisa aqui, porque as pessoas pensam que por serem igreja, por participarem da igreja, qualquer coisa que concordarem aqui vai acontecer. Não, vai acontecer quando a gente liga, quando a gente concorda, algo que não vá contra a vontade de Deus. Aquilo que nós ligamos aqui como igreja tem que estar de acordo com a vontade de Deus. 1 de João, capítulo 5, verso 14. Agora, muito interessante, porque Jesus vira para Pedro e diz assim, olha, eu estou entregando para vocês a chave, as chaves do reino dos céus. É ele quem diz, Mateus capítulo 16, verso 19, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus está dando para os discípulos a chave do reino de Deus. Por que ele está entregando essa chave? É só você dar uma olhada em Mateus, no capítulo 23, no verso 13. Jesus vira para os fariseus e diz assim, vocês têm fechado o reino dos céus aos homens. Olha esse paralelo. Como que os fariseus fechavam o reino de Deus, o reino dos céus aos homens? É que os fariseus impunham os seus preceitos pessoais, o fardo da lei, acrescentavam coisas à lei de Deus que dificultavam as pessoas de entrar no reino dos céus. Aí Jesus diz, olha, se os fariseus fecham o reino dos céus, vocês vão abrir o reino dos céus. E qual é a chave que abre o reino dos céus para o homem? Que chave é essa que Jesus entregou para os discípulos? Jesus entrega a chave do Evangelho. Mateus 16, 19, as chaves simbolizam a autoridade que Cristo concedeu à igreja para abrir as portas do reino dos céus. Metaforicamente, pode-se dizer que as chaves são o Evangelho, não os acréscimos humanos à lei divina. Quando pregamos o Evangelho, mostramos a verdade que liberta, nós assim abrimos o reino dos céus aos homens. Então a nossa mensagem, ela não pode dificultar a entrada no reino dos céus, não. A nossa mensagem como igreja, o poder que Deus nos deu, é para mostrar aos homens que há uma porta de entrada para o reino dos céus, e essa porta, através do Evangelho, é a pessoa extraordinária de Jesus. Ok? Então, além de falarmos sobre a autoridade da igreja de ligar e desligar, nós também precisamos entender que a igreja é o corpo de Cristo. Além da igreja ter a autoridade que Cristo deu a ela, a igreja tem que entender, nós como igreja precisamos entender que nós também somos o corpo de Cristo. Todos nós sabemos que quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre junto com ele. Não há como, porque somos interligados. E se você olhar para Mateus capítulo 18, o capítulo 18 de Mateus, Jesus mostra que a igreja tem um poder não apenas de excluir, como muita gente interpreta o texto de Mateus 18. Mateus 18, Jesus mostra quando um irmão pecar contra você, Jesus vai dando instâncias, chama testemunha, fala diante da igreja. Jesus dá todos os recursos para que possamos restaurar essas pessoas. Então, verdade é que é lá em Mateus 18 que Jesus inclui a parábola da ovelha perdida. Então a igreja tem o poder de restaurar pessoas, não apenas de excluir, que é onde muita gente erra, achando que a igreja só tem o poder de colocar para fora. Não, a igreja tem que abrir as portas do reino de Deus, fazendo de tudo, usando todos os recursos possíveis para pegar aquela pessoa que caiu, que se afastou e trazer de volta a comunhão, como parte, como sendo membro do corpo de Cristo. Precisamos ter isso em mente. A igreja é o corpo de Cristo. Além da igreja ter a autoridade que Jesus deu, além da igreja ser o corpo de Cristo, a igreja também é a representante de Cristo aqui na terra. Precisamos falar sobre isso. A igreja é a representatividade de Jesus aqui na terra. Nada retrata melhor o nosso Salvador do que as obras praticadas pelo membro do corpo de Cristo. Ou seja, as nossas obras, as nossas atitudes refletem aquilo que nós somos diante de Deus. Já falamos sobre isso algumas lições atrás. E aqui na terra, quanto igreja, existem alguns atos, como igreja, como representante de Cristo, que nós fazemos, que mostram que nós somos representantes de Cristo. Que nós o representamos bem aqui na terra. Entre esses dois atos, desculpa, Daniel, vamos voltar na igreja representante, tá? Ok. Então aí o senhor vira. Eu olho para a lição e viro para lá. Aham. Além da igreja ser o
corpo de Cristo, a igreja também é a representante de Cristo aqui na terra. Nada retrata melhor o nosso Salvador do que as obras praticadas pelos membros do seu corpo aqui na terra. E duas ordenanças explícitas que Jesus deixou à igreja evidenciam esta realidade, coisas que nós fazemos aqui na terra que representam Jesus. Duas coisas. A primeira delas é a ceia do Senhor. Jesus instituiu aos discípulos na última ceia, Mateus capítulo 26. Jesus substituiu a Páscoa judaica para a ceia do Senhor. A igreja estabeleceu a ceia para a igreja. E quando nós celebramos a ceia, nós estamos representando Cristo, mostrando que nós somos representantes de Cristo. De duas formas. Existem duas simbologias na ceia que mostram que nós representamos a Cristo. Primeira simbologia, que é o partir do pão, os elementos são um memorial da morte de Cristo. Foi Jesus quem disse, façam isso em memória de mim. Quando nós participamos do pão e do cálice, nós estamos lembrando, nós estamos trazendo à memória que Cristo morreu para perdoar os nossos pecados. A igreja, além de ser o corpo de Cristo, a igreja também representa a Cristo. E existem duas ordenanças que Jesus deixou à igreja que são de extrema importância a igreja realizar como representantes de Cristo. A primeira ordenança que Cristo deixou à igreja, sendo a igreja representante dele, é a ceia. A ceia do Senhor é um memorial. Todos aqueles que fazem parte da igreja de Cristo, que são membros do corpo de Cristo, precisam participar da ceia. O pão representando o corpo, o cálice representando o sangue de Jesus, isso mostra que nós também representamos a Jesus aqui na terra quando estamos em comunhão com Ele. Durante a ceia, existem duas coisas que acontecem. Primeiro, a ceia é um memorial. Nós trazemos à memória o sacrifício de Jesus. E a ceia também é algo profético, uma anunciação profética. Porque Paulo nos ensinou que quando nós participamos do corpo de Cristo, anunciamos a sua morte até que ele venha. Ou seja, ele morreu, ressuscitou, mas quando participamos do corpo de Cristo aqui na terra, estamos declarando, acreditamos que ele também voltará. Somos representantes dele aqui na terra, mas um dia ele voltará para nos buscar. A segunda ordenança que Jesus deixou para os seus representantes aqui é o batismo. Porque quando alguém se converte, se arrepende de seus pecados e desce as águas, ele está mostrando para o mundo que morreu para o pecado e está ressuscitando para Deus, para o reino dos céus. Então a ceia e o batismo mostra que a igreja é representante de Cristo aqui na terra. A ceia fala de comunhão e o batismo fala da morte para o mundo e da ressurreição para Deus. São princípios inegociáveis que Jesus deixou estabelecidos para a igreja. E no terceiro e último tópico dessa lição tão importante, Mateus, o Evangelho da Igreja, precisamos lembrar também das duas facetas que a igreja tem, que ela é tanto a igreja militante quanto a igreja triunfante. Qual a diferença de igreja militante e de igreja triunfante? A igreja militante é essa igreja atual, que está espalhada sobre a face da terra, com várias placas de denominações, os crentes de diferentes denominações, diferentes lugares, diferentes idiomas, todos fazem parte dessa igreja que milita, dessa igreja ativa de Cristo aqui na terra. Já a igreja triunfante, ela é composta pelos salvos, inclusive pelos que já morreram em Cristo, do passado. Todos esses fazem parte da igreja triunfante, não importando a denominação, o espaço geográfico, a igreja triunfante é a igreja invisível, a igreja perfeita de Cristo, que vai morar no céu. A igreja militante, lá em Mateus 16, no verso 18, que Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Se você olhar essa expressão com mais calma, você vai ver que Jesus está apresentando uma igreja que luta, uma igreja que vai em busca do perdido. É uma igreja que arvora a bandeira de Cristo e diz, não vamos recuar, vamos encarar as dificuldades. Essa é a igreja militante. A igreja triunfante, quando você lê, a declaração de Jesus dizendo as portas do inferno nunca prevalecerão contra a minha igreja. Ali Jesus está mostrando a igreja triunfante. O que é a igreja triunfante? É aquela que vence todas as adversidades. Não é só aquela que luta. A que luta é a militante. A que vence é a igreja triunfante. Quantos homens sábios,
Quanta gente tentou destruir a igreja. Por quê? Porque parecia absurdo. Jesus virava para 12 homens e dizer para eles assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Olhando para a capacidade daqueles homens, olhando para a origem tão simples de Jesus, seria impossível alguém ouvir aquilo e acreditar que a igreja tomaria as proporções que tomou hoje, alcançando os quadrantes do planeta Terra. A igreja militante, muitos sábios e poderosos já tentaram destruí-la, mas ao longo da sua existência ela vem crescendo. E um dia estaremos na eternidade com Cristo. Todos, de inúmeros povos, nações, línguas, cantando o hino da vitória junto a Cristo. A igreja triunfante junto ao seu poderoso general. Tenha isso em mente, concluindo essa lição, que só nos resta aqui nesse mundo declarar: Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque hoje somos igreja militante. Em breve seremos a igreja triunfante que estará na eternidade com Cristo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua igreja. Um forte abraço e até a próxima lição, querendo Deus.